Projeto Tribuna Evangélica, rádio, jornal, TV e internet a serviço do povo de Deus. Tribuna Evangélica apresenta De Volta à Bíblia. Apresentação: Pastor Silas Figueira e Cláudia Castor. A graça e a paz de Jesus Cristo a você que mais uma vez está conosco meditando na Palavra de Deus, seja através da TRTV Canal 11 ou através da Rádio Teresópolis 1510 AM ou ainda acessando www.teresópolisjornal.com.br. Graças a paz do Senhor Jesus, a você que está neste momento nos assistindo, nos ouvindo. Vamos orar e pedir que o Espírito Santo possa aplicar a meditação do dia de hoje aos nossos corações. Oramos. Pai, nós louvamos a Ti, te agradecemos porque nós estamos aqui mais uma vez para meditarmos na Tua Palavra, para juntos, ó Deus, através da leitura da Tua Palavra, da meditação dela, trazer, Senhor, ao nosso coração alento, conforto, mas também, Senhor, trazer ao nosso coração o desejo de fazer melhor a Tua obra, de servir, Senhor, com todo empenho, com toda dedicação. Venha nos abençoar neste momento, venha falar ao coração de cada ouvinte e venha nos abençoar para que possamos ser, em Tuas mãos, instrumento para abençoar vidas e para sermos, ó Deus, cada dia mais, instrumento em Tuas mãos, para que pessoas possam encontrar a salvação em Cristo Jesus. Nos abençoe e fale ao nosso coração e ao coração dos ouvintes neste momento. Assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Numa parceria com o projeto Tribuna Evangélica, juntamente com os nossos irmãos João Vitor e Luciano Cavalcante, está entrando no ar mais um programa De Volta à Bíblia. E o tema de hoje é... Tema do dia: a restauração da aliança quebrada. Para nós meditarmos a palavra, eu gostaria de ler com você o livro de Neemias, capítulo 13, do verso 1 até o verso número 6, que nos fala assim: Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isto aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Para que nós possamos nos situar no estudo de hoje, o livro de Neemias se encontra no Antigo Testamento e ele faz o relato de fatos que aconteceram, no caso do livro de Neemias, por volta de 400 anos antes de Jesus Cristo vir à Terra como Deus encarnado. Mas essa história não começa 400 anos antes de Cristo vir à Terra como o Deus encarnado. Ela começa bem antes, lá por volta do ano 600, 700 antes de Cristo vir à Terra, com o rei Salomão. Depois que o rei Salomão, ele assume, bem antes do ano 600, ele assume o reino. E quando seu filho vai assumir o reino, Roboão, e Jeroboão tem uma revolta, então se divide o povo em Reino Norte e Reino Sul, ficando o Reino Norte chamado de Israel, e a capital sendo Samaria, daí serem os samaritanos, e o Reino Sul, Judá, com a capital Jerusalém, chamados judeus. E aqui Neemias está descrevendo o que aconteceu com o Reino Sul, mais ou menos 400 anos antes de Cristo vir à Terra. Antes dele narrar essa passagem, aconteceu um fato que marcou a vida dos judeus do Reino Sul. O Império Babilônico
que era muito forte na época, invadiu Jerusalém, levou o povo cativo, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu os rolos que eles tinham com as escrituras, destruiu os muros, o templo, a cidade ficou arrasada e levou o povo então cativo. Neemias, e por lá eles ficam cativos por 70 anos. Isso tudo foi fruto de desobediência da palavra de Deus. Ela também está registrada no Antigo Testamento, essa história. E o que acontece? Lá no cativeiro, o povo começa a se lembrar do Deus que eles serviam e começa a voltar à obediência, à intimidade com Deus. E começam a clamar para voltar. E acontece que assume um rei chamado Ciro. Ele é um rei do Medo-Persa. O que é o governo Medo-Persa? O que foi o Império Medo-Persa? Dois povos, os Medos e os Persas, se uniram para derrubar Babilônia. E conseguiram. E aí Ciro assume o poder. Ciro assumindo o poder, ele concede ao povo judeu a liberdade de voltar à sua terra, aquela terra que havia sido destruída, Jerusalém. Só que para voltar, lá já tinham outros povos, moabitas, amonitas, que você saiu da sua casa, tem sempre a invasão. Então estava dessa forma. E essa volta aconteceu aos poucos. Ciro primeiro permite que Zorobabel volte com uma leva e eles reconstruam o templo. Então o templo é reconstruído. Logo depois, vem a segunda leva com Esdras. E Esdras, então, restaura a lei, ou seja, a parte espiritual da cidade de Jerusalém. Mas mesmo com o templo e com a lei restabelecidos, restaurados, a cidade ainda estava vulnerável a ataques. E Neemias vê a necessidade de se construir os muros, de se reconstruir os muros, porque naquela época as cidades elas eram protegidas por muros. Você vê em filmes os portões abrindo, fechando quando tem guerra. E a cidade estava vulnerável sem os muros. E ele vê a importância. Então ele ora, ele se consagra para Deus e pede que ele vá até o rei pedir para voltar para reconstruir os muros. E ele se levanta ali como um governador. E ele vai, pede ao rei Ciro, e o Ciro permite. E ele vai além. Ele diz, ele pede o tempo que ele quer para a reconstrução desses muros. E ele pede 12 anos para ficar na sua terra, para poder botar tudo no lugar, e ele voltaria. Então, essa passagem é a época que ele já reconstruiu o templo, voltou, ficou mais 12 anos, não era mais o rei Ciro, era o rei Artaxerxes, mas ele cumpriu a palavra dele de voltar, e ele fica por mais 12 anos, e aí então ele retorna e encontra o povo que tinha sido liderado por ele, por Zorobabel, por Esdras, que tinha se voltado para a palavra, totalmente fora da palavra novamente. E a ausência da liderança fez com que eles chegassem a quebrar novamente a aliança com Deus. E nós vamos voltar aqui, porque a primeira coisa que eles quebraram foi aquela palavra que Esdras havia junto com eles, restaurado, restabelecido, não na leitura somente, mas na prática. Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu leio a minha Bíblia. Mas se você não lê, você não coloca em prática, essa palavra de Deus não está restaurada na sua vida. E aí, Neemias vê a necessidade de começar a colocar a casa em ordem. E a primeira coisa que ele faz, que ele nota, é que o povo permitiu uma mistura. Ou seja, não uma mistura de você cumprimentar as pessoas, uma mistura de você conversar, respeitar as pessoas. Não. Houve um sincretismo. Quando Neemias reconstruiu o templo, os muros, dois inimigos muito fortes lideraram o povo contra ele, que foi Tobias e Sanbalate. E ele retorna e encontra o povo misturado com os amonitas, com os moabitas, que ele havia retirado, porque Deus não permitia, por causa da questão religiosa, que eles misturavam, faziam sincretismo religioso, pegavam práticas religiosas dos amonitas, dos moabitas, e colocavam no culto judeu, e Deus não permitia isso na sua palavra. E Neemias encontra, então, essa situação, não é, pastor? E essa proibição de Deus, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, porque ela nunca foi uma proibição racial, nunca foi um preconceito racial, mas uma preservação da palavra de Deus.